Imagine que você conseguiu uma vaga para o trabalho dos seus sonhos. Aquele mesmo que sempre fez seus olhos brilharem. Porém, já pensou se de repente ele virasse um pesadelo daqueles? Não que a atividade em si não era o que você esperava, mas sim devido ao monstro do assédio moral, que em muitos ambientes profissionais destrói carreiras e mancha a imagem de empresas. Então, se quiser evitar que você vire um personagem direto ou indireto desse verdadeiro filme de terror, acompanhe o nosso vídeo até o fim para descobrir como identificar o que é e o que não é assédio moral, as suas consequências e dicas de como evitá-lo na sua empresa. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Oferecemos conteúdos descomplicados sobre direito. Além disso, sempre estamos respondendo às dúvidas mais frequentes sobre o assunto em nossos comentários. Então, acompanhe a gente. Todo bom filme de terror costuma iniciar dando uma contextualização de qual vai ser o seu enredo. Seguindo essa mesma lógica, vamos começar explicando o que é o assédio moral no trabalho, ou melhor, como esse monstro surge na sua empresa e como você pode identificá-lo. O assédio moral é algo, infelizmente, não incomum nos ambientes de trabalho mundo afora. Uma forma de classificá-lo pode ser como um ato reiterado ou de grande relevância que consista em um comportamento abusivo que fere a dignidade emocional do colaborador em diferentes graus e de diferentes formas. Logo, gritos, xingamentos, broncas em excesso e com teor desrespeitoso, exposição pública, vexatória, humilhação, ameaças, uso da hierarquia para chantagear, desrespeito moral e brincadeiras constrangedoras são algumas das diversas formas em que o monstro do assédio moral pode se apresentar em uma empresa. Everybody, listen up. I need your ideas now. Essas situações a que o colaborador é submetido podem até causar danos permanentes à saúde mental da vítima, o que é verdadeiramente assustador, para não dizer trágico, não é? Há casos extremos, inclusive, em que o trabalhador é colocado em uma situação tão desconfortável e insuportável que pode até se sentir forçado a pedir demissão. Por isso, complementando esse conceito, podemos dizer que sempre que há um desrespeito proposital por parte do assediador à dignidade do assediado, estamos diante de uma provável conduta de assédio moral. É interessante observar que o assédio não necessariamente vai sempre partir da alta cúpula de uma determinada empresa, podendo ser praticado por gerentes, coordenadores ou mesmo grupos de colegas ante a omissão dos gestores. A situação piora ainda mais, no entanto, quando justamente falamos de alguém que detém um certo poder hierárquico da empresa, de forma que ele pode, por exemplo, passar a inferiorizar os seus subordinados e agir de má fé com o único intuito de prejudicar um colaborador em específico ou até várias pessoas, e com isso causar ao mesmo tempo receio de que a vítima ou outras pessoas possam se insurgir contra a prática assediosa. No entanto, esse monstro do assédio moral muitas das vezes pode se manifestar de uma forma sorrateira, igual em um filme de terror, ou o assediado pode estar tão envolvido na situação que pode até não percebê-lo. Daí você pode se perguntar: mas então, como eu vou saber quando o assédio moral surgir? Então, para tirá-lo das trevas das dúvidas e facilitar a compreensão, separamos alguns casos hipotéticos bem, digamos, peculiares, de ambientes de trabalho mal assombrados, verdadeiramente aterrorizantes, que apesar de não reais, podem ser claramente associados à situação que você já tenha visto ocorrer ou ouvido falar. O primeiro exemplo pode ser a Jigsaw Corporation. Já pensou se seu chefe vira para você e pergunta: quer jogar um jogo? Pois é aquele ambiente de trabalho em que o chefe coloca os empregados para participar de jogos absurdos, gera animosidade entre os colaboradores e que o resultado final acaba sendo a insatisfação e até mesmo humilhação de quem não triunfar. Há também o caso do O Iluminado S.A. A estrutura da empresa é incrível, mas de repente o seu chefe começa a te perseguir incessantemente para provocar a sua exaustão, até que a única alternativa é sair do emprego. Outro caso é da empresa Cordeiro Silencioso Ltda, em que o seu chefe, Hannibal Lecter, faz todo um terror psicológico com alguns de seus empregados de forma sutil, mas que você sabe que está acontecendo algo de prejudicial nas entrelinhas, chegando ao ponto de se achar que não há a quem recorrer. Mais uma hipótese: o patrão Jason, que nada mais é do que aquele chefe que, não importa o que ocorra, está sempre te vigiando, mesmo quando você menos espera. A empresa O Chamado S.A., por fim, é a mais tranquila de todas. É só aquela na qual o chefe constantemente ameaça o indivíduo de demissão se determinadas tarefas não forem feitas dentro do prazo de 7 dias. Mas vai ter um feriado. O feriado conta como dia útil? Esses personagens e empresas acima mencionados, por óbvio, não costumam estar preocupados com o bem-estar dos funcionários.
Mas é importante ressaltar, por outro lado, que nem tudo é assédio moral. Não é porque o seu chefe estabelece metas ousadas e, por isso, quer engajar e estimular que seus empregados trabalhem de forma cada vez mais produtiva que simplesmente podemos dizer que está ocorrendo algum tipo de abuso. É lícito ao empregador também a cobrança por resultados, por um padrão de atendimento ou desempenho de atividades. Desse modo, não dá para achar que porque o seu chefe lhe fez uma cobrança ou está justificadamente insatisfeito com a sua dedicação ao trabalho, que ele está tendo uma conduta assediadora. Portanto, lembre-se, o assédio moral é mais facilmente identificável quando praticada, por exemplo, cobrança de forma mais ostensiva, injustificada e continuamente contra uma pessoa ou um grupo de pessoas em específico, atentando contra a sua dignidade, seja por vontade ou por negligência quanto aos direitos por parte do assediador. Agora que você já foi apresentado aos tipos de antagonistas, que são os chefes que eu acabei de mencionar, chegou a hora de voltarmos nosso olhar para a vítima, aquela que sofre o assédio moral praticado pelo abusador no ambiente de trabalho. Bom, você já deve saber, tal qual os filmes de terror, na vida real, nem sempre o final é feliz. Situações como as narradas anteriormente não são impossíveis de ocorrer, sendo normal vermos no noticiário ou mesmo entre os nossos círculos de amigos casos semelhantes em que o empregado tem até mesmo sofrido prejuízos à saúde física e mental. Exemplo disso ocorre quando um colaborador que está sendo assediado pode acabar se isolando ou sendo isolado dos demais colegas de trabalho ou então ser impedido de se expressar sem justificativa. Mas não para por aí. O trabalhador pode ser ridicularizado e menosprezado na frente dos colegas, ou ainda se tornar mais propenso a adquirir doenças diversas como burnout e perder toda a sua autoconfiança e o interesse pelo trabalho. Porém, isso não significa que a vítima do assédio moral no trabalho precisa enfrentar tudo isso sem tomar qualquer atitude. Óbvio que não, né? Ainda mais quando o assédio moral sofrido pela vítima é tamanho que deixa sequelas irreversíveis em algum aspecto da vida do trabalhador. No paralelo que estamos traçando aqui, esse ponto final da história aborda exatamente o que a vítima do assédio moral no trabalho fará a partir dessa experiência e como a Justiça do Trabalho costuma lidar com situações dessa natureza. De início, é importante ressaltar que, uma vez que o empregado perceba estar sendo vítima de assédio em seu trabalho, ou que alguém verifique isso em favor de outro colega, pode-se procurar o setor de recursos humanos ou a ouvidoria da empresa para comunicar o fato ocorrido. Caso esta não seja uma alternativa ou se ainda a empresa não tomar nenhuma atitude para coibir tal prática, poderá ser feita uma denúncia perante o sindicato daquela classe de trabalhadores ou até mesmo ao Ministério Público do Trabalho. Independentemente dessas alternativas, o empregado sempre pode buscar o amparo da Justiça, onde inclusive poderá obter o direito ao ressarcimento dos danos sofridos em decorrência do assédio sofrido. Segundo a legislação, será responsável pelo pagamento da indenização aquele que direta ou indiretamente causou o dano. Ou seja, tanto o agressor quanto a empresa podem ser responsabilizados. No que se refere ao valor da indenização, este é um tema bastante complexo, já que não existe uma simples régua para medir a ofensa e o sofrimento causado à vítima do assédio moral em determinado caso concreto. Logo, o juiz, ao determinar o valor da indenização, deve ter em mente a proporção do dano sofrido pela vítima e a necessária punição à empresa, não podendo arbitrar um valor irrisório que não coíba que outros funcionários sofram assédio. Importante também que o valor da reparação do dano não promova um enriquecimento ilícito, ou seja, que a indenização não seja muito superior, fugindo da razoabilidade. Contudo, para obter o êxito esperado, vale ressaltar que devem ser apresentadas provas ao juízo por meio de documentos ou testemunhas que efetivamente atestem que o ocorrido não se tratava de uma prática pontual, mas sim de algo recorrente que causava ao trabalhador alguma espécie de dano. Por isso, é importante que o empregado busque anotar as datas, horários, nome do assediador e de outras pessoas que eventualmente tenham presenciado o ocorrido. Procurar a ajuda de outras vítimas também pode ser uma boa ideia. Feita essa análise sobre a ótica do empregado assediado e o que ele pode fazer, é interessante lembrar que os ambientes nocivos, como os mencionados ao longo do nosso vídeo, são a exceção, sendo mais comum vermos empresários mais preocupados com os resultados do seu negócio do que em prejudicar algum de seus empregados. O que não é aceitável, por outro lado, é ser permissivo ou negligente com situações dessa natureza, o que resultará na responsabilização da empresa de todo modo. Assim, um empresário mais preocupado pode se perguntar: o que deve ser feito para que isso não ocorra na minha empresa? Certamente, uma das principais atitudes é ter cuidado na hora de escolher quem colocar para gerenciar as atividades dentro da sua empresa. Lembrando sempre de conferir como está sendo a sua conduta com os demais empregados. Porque é fato que a ocorrência do assédio moral, além de trazer consequências para a vítima, óbvio, ainda pode prejudicar o clima organizacional da empresa como um todo, trazendo vários efeitos negativos. Dentre eles, podemos falar da maior rotatividade dos funcionários, aumento de erros e acidentes de trabalho, faltas e licenças médicas, aposentadoria prematura, danos para a marca e multas administrativas.
E claro, essa questão, quando levada à Justiça do Trabalho por algum empregado, pode causar inúmeras despesas decorrentes de condenações com valores astronômicos. A conduta do agressor, a depender de sua gravidade, pode até ser encaixada no que chamamos de crimes contra a honra, tais como difamação, injúria e até mesmo constrangimento ilegal e ameaça. Na Justiça do Trabalho, em diversas oportunidades, se compreendeu que o assédio moral pode ser caracterizado como uma falta grave cometida pelo empregador, o que permitiria ao empregado requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho e a devida indenização. Por isso, para evitar quaisquer problemas dessa natureza, ao menor indício de que esteja ocorrendo assédio moral, a empresa deve prontamente adotar medidas para coibir tal situação. Bons exemplos de medidas a serem implementadas na empresa, caso ainda não sejam, dizem respeito à criação de um regulamento interno sobre ética que proíba todas as formas de discriminação e de assédio moral que promova a dignidade e cidadania do empregado, proporcionando entre empresa e empregado laços de confiança. Além, claro, de ações integradas entre as áreas de recursos humanos, CIPA e SESMIT da empresa, para que seja oferecido apoio médico e psicológico aos funcionários vítimas dessa prática. Também é importante que os empregadores tenham cuidado de treinar toda a equipe para lidar com esse tipo de situação, conscientizando sobre o prejuízo que pode causar a toda a equipe. A realização de avaliações que estudem os riscos porventura existentes no ambiente de trabalho e, a partir daí, o planejamento de condutas de prevenção, como a instituição de políticas que visam a proteger a dignidade do funcionário, também podem ser uma ótima saída. Por todas essas possibilidades, pode-se até dizer que evitar situações de assédio moral é obrigação do empresário, que sempre deve ter em mente que a melhor forma de lidar com ele é simplesmente evitar que ele ocorra. Agora que já estamos nos encaminhando ao final do nosso filme de terror, vídeo, é a hora de decidirmos se a história terá um final feliz ou um desfecho trágico. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e dar o like no vídeo. Por um lado, é possível que a empresa, mesmo enfrentando o monstro do assédio, venha a se reestruturar, passando a coibir totalmente que tal monstro venha visitá-la, proporcionando um final feliz a todos os envolvidos. Ou, infelizmente, é possível um final mais trágico no qual a empresa permite que o monstro do assédio moral cause cada vez mais danos a uma quantidade cada vez maior de colaboradores na empresa. Na vida real é possível nos depararmos com os dois desfechos. Então, você empregador e empregado, não percam as esperanças. Com a adoção das medidas corretas e com o auxílio de profissionais competentes, é possível que até o filme de terror mais horripilante tenha um final feliz. E com isso, chegamos ao final do nosso vídeo, descomplicando o assédio moral no trabalho para você. Curtiu o vídeo? Então já deixa aqui o seu like e compartilhe esse conteúdo com todos os seus colegas de trabalho, para que eles também fiquem por dentro sobre o assunto. Também comenta aqui embaixo se você já foi vítima de assédio no trabalho ou conhece alguém nessa situação. E se quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado, além de se inscrever aqui, você pode seguir o perfil da CHC Advocacia no Instagram, entrar no nosso grupo VIP no Telegram, ouvir os episódios do podcast Justa Pop e ainda ter acesso a vários outros conteúdos no nosso blog chcadvocacia.adv.br. Até a próxima! Os coordenados é cárquico. Por sinal, Raul, pode continuar. É lícito também. Raul, ó.